Vamos ajustando, ajustando. Agora valendo. Manhã gelada de segunda-feira, 12 graus de temperatura aqui em Porto Alegre, cinza, o céu está cinza, nuvens de gelo. A expectativa, a previsão do tempo é que ainda fique mais gelado ainda hoje. Mas eu não vim aqui para falar a respeito da previsão do tempo, eu quero te contar que eu andei passeando pelo Black, não de Black, pelo Black. Foi pouco tempo, mas um tempo suficiente. Talvez não suficiente, mas deu para mim entender um pouquinho, conhecer as nuances, os detalhes desse mercado, e eu quero te contar como foi esse período aí. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marcelo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Já há uns 3 anos e meio, iniciei no X, já estou há algum tempo no Comfort, dei uma passeada agora pelo Black e eu quero já de cara pedir teu apoio, pedir que tu deixe o teu like nesse vídeo. No final, se tu quiser, compartilha ele com geral aí, com a galera, amigo, conhecido, colega de trabalho, alguém que quer iniciar, alguém que está pensando em migrar para o Black, quem sabe. Mas é isso aí. Andei experimentando aí a categoria Black e eu quero te iniciar te dizendo o que me levou a dar esse passo, o que me levou a fazer essa mudança. Bom, que não tá fácil, todo mundo já sabe, né? Se tu abrir o YouTube e buscar conteúdo a respeito de motorista de aplicativo, a respeito dessa profissão, se é que tu encara isso como uma profissão, tu vai achar, na sua imensa maioria, os conteúdos falando da dificuldade que tem sido trabalhar, atuar como motorista de aplicativo, ganhar dinheiro como motorista de aplicativo. Tem um pessoalzinho aí que fala que tá tudo maravilhoso, que tá tudo lindo, que dá tudo certo. Usa teus filtros aí e vê quem tu vai acreditar. O fato e a minha prática me diz que hoje eu preciso ficar mais horas na rua, mais horas conectado, mais horas em corrida do que eu precisava há 1 ano atrás, 2 anos atrás, para ganhar a mesma quantidade de dinheiro, levar para casa a mesma quantidade de dinheiro ou cobrir as minhas despesas, as minhas necessidades. Eu preciso trabalhar mais para ganhar o mesmo que eu ganhava alguns anos atrás. Então a dificuldade ela vem ao passar dos anos, com o passar dos anos, aumentando. Tendo em vista isso, acreditei eu que subindo de categoria, fazendo uma upgrade ali no veículo que eu utilizava, eu faturaria mais. Afinal de contas, andar de Black é mais caro que andar de Comfort. Então, subentende-se que o motorista de aplicativo que atende a categoria Black ganha mais, fatura mais que o motorista que trabalha e atende na categoria Comfort. Aí então surgiu a oportunidade. Como quem acompanha o canal já sabe, eu trabalho com carro alugado. Até o momento, até então, prefiro ainda o carro alugado do que carro próprio. Da mesma forma, se tu buscar conteúdo na internet, vai ter gente defendendo o carro próprio e gente defendendo a locação de veículos, vai ter gente batendo contra a locação de veículos, mas eu, na minha matemática, entendi que carro alugado é mais vantajoso do que carro próprio. Eis que então, pelo tempo de casa, no caso locadora, pelo tempo que eu tenho na locadora, pelo meu perfil, pelas minhas avaliações, que toda locadora avalia o motorista, né? Podendo sofrer até aí sanções, né? Bloqueios e enfim, né? Advertências e tal. Mas eu tenho um bom relacionamento com a locadora, sou bem avaliado dentro da locadora e a locadora me ofertou então um veículo que atende a categoria Black. E eu, nessa minha ilusão de que no Black as coisas seriam mais fáceis, aceitei o desafio, né? Mudei de carro, mudei de contrato e
passei a dirigir um veículo aí que atendia a categoria Black. E aí eu quero entrar num ponto. A questão é que eu fui levado por uma emoção, né? Eu fui levado por uma emoção, né? De dirigir um bom carro, um carro muitas vezes melhor, um carro caro, um carro de 150 mil reais, né? E, cara, é o luxo, é perfeito. O teu dia fica muito melhor, tu cansa muito menos, é muito mais confortável para ti passar 8, 10, 12 horas dentro de um carro que te oferece mais conforto. E tendo a ilusão de que ganharia mais, cair para dentro. A verdade é que eu fui levado por uma emoção. No que eu digo levado por uma emoção? Porque eu não analisei todos os detalhes que envolve esse nosso trabalho, né? E sim, de fato, os ganhos eles foram potencializados, né? Depois nós vamos entrar em detalhes ali, mas de fato os ganhos foram potencializados, mas não na mesma proporção, numa proporção maior, os meus gastos. Obviamente, o custo de aluguel de um carro de 150 mil reais é superior aos custos de locação de um carro de 80 mil reais. Primeiro ponto. Eu não sabia que ia aumentar? É claro que eu sabia. Eu também não sou tão idiota assim, mas eu não avaliei com frieza. Um carro foi uma SUV, consome a minha média de consumo de combustível, que eu levo em consideração, isso influencia na minha decisão, na minha tomada de decisão de escolha de corridas, a minha média de consumo de combustível, que era em torno de 12,5, caiu para 8,5. Foi o primeiro aspecto que eu não analisei, que eu não levei em consideração no primeiro momento. Elevou meu custo semanal de aluguel, elevou meu custo semanal de combustível, muito embora numa categoria que as corridas são mais bem pagas, não superou, o meu aumento de receita não foi maior que o meu aumento de despesas. Um outro detalhe e extremamente importante que pouca gente também leva em consideração na hora de escolher um modelo de veículo para trabalhar, seja comprado, seja financiado, seja alugado. Valor de franquia. Graças ao meu bom e maravilhoso Deus, eu não tive nenhum sinistro nesses 4 meses. Aliás, já faz algum tempo que, graças a Deus, eu não tenho nenhum sinistro. Eu não tive nenhum sinistro nesses 4 meses, mas o valor de franquia, e você tem que considerar isso na hora de escolher um carro para trabalhar. O valor de franquia num carro de 150 mil reais é muito maior do que o valor de franquia num carro de 70, 80 mil reais. E se eu tivesse tido algum sinistro, eu não teria dinheiro para cobrir o valor de franquia do sinistro desse carro. E como eu falei agorinha há pouco, sim, meu ganho diário ele aumentou, meu faturamento ele aumentou, não na mesma proporção das minhas despesas. E aí vem o fator emocional novamente, porque quando tu tem um abacaxi para descascar, uma conta para pagar, que tu tem que pagar, tu não tem como não pagar o financiamento do teu carro, porque o banco vai tomar o teu carro. Tu não tem como tu não pagar o valor, a semana de locação do teu carro, senão a locadora vai bloquear o teu carro e aí acabou o teu negócio, tu ficou desempregado. Então, emocionalmente isso tem um peso muito grande. E quando tu tem um pepino financeiro, um abacaxi financeiro muito grande para descascar, a tua mente ela vai começar a te sabotar. Porque tu só tem um número na cabeça. Tantos reais para pagar, um DOC, um boleto de tantos reais para pagar. E aí tu para de fazer conta na hora que a corrida toca. Tu começa a aceitar todo tipo de porcaria,
porque tu só vê aquele número que tu tem que alcançar. Não, eu preciso faturar R$ 450 por dia. E aí, para faturar R$ 450 por dia, naquele dia que não tá bom, como hoje, não é um dia bom, estamos no meio do mês, o clima tá estranho, tu começa, teus critérios vão embora, e aí tu só começa a olhar pro número. Toca uma corrida de R$ 20, tu vai lá e pega, dá-lhe com o dedão na tela. Só que era para rodar 18 quilômetros e tu não olhou isso. Ou tu olhou isso e também ignorou esse fator, porque afinal de contas tu precisa chegar no final do dia com R$ 450. E aí o emocional começa a te sabotar. E aí, e de repente, eu me vi, parei em algum momento, né, um surto de realidade, eu me vi com um carro de R$ 150 mil, custando um horror de caro por semana. Eu estava fazendo corrida no X. Corrida no X porque não tocar. Tem aquele horário do dia, tipo agora, 9h40 da manhã. Eu tô gravando aqui, o aplicativo tá ligado e não tocou nada, não tá tocando nada, porque esse é um horário que eu acho que o pessoal sai para tomar um cafezinho lá na Uber, na 99 e para de tocar. Vai tocar é porcaria nesse horário, né? Então o que acontecia? Chegava um determinado horário do dia, uma determinada época do mês, e aí eu tinha que descer a minha régua, porque eu precisava, né? O meu psicológico estava me dizendo, eu preciso desse número, eu preciso desse valor todos os dias. Então eu baixava a minha régua, quando veio eu estava fazendo corrida a 1,10, 1,30, com um carro que tem potencial para fazer corridas com valor muito acima, porque emocionalmente eu estava apenas olhando para o número lá no final. O resumo disso tudo, dessa minha experiência no Black, essa minha pouquíssima experiência no Black, me fez enxergar o seguinte a respeito do Black. Não tem corrida suficiente Black, com valor Black, porque tem uma questão de valor que eu vou te explicar também, o dia todo. E não é todos os dias também. A verdade sobre o Black, segundo a minha experiência, essa minha pouca experiência dentro da categoria, é que se tu tem um carro aí de 100, 150 mil reais que atende a categoria Black, na maior parte do tempo tu vai ser um Comfort de luxo, um Comfort Premium, se tivesse essa categoria, tá? Porque não toca Black o dia inteiro, não toca Black todos os dias, né? Todos os dias vai tocar Black, mas não de forma ideal, consistente para tu sustentar isso. Na maior parte do tempo tu vai ser um Comfort de luxo e em muitos momentos vai ter que descer para a categoria X para sair de alguma região ou outra. A minha percepção é que o Black funciona melhor no meio para o fim da tarde, iniciozinho da noite, durante a semana, ali de segunda a quinta. Ele não se alastra muito à noite, não. Na sexta-feira, do meio da tarde, e aí ele vai até o fim da tarde e entra à noite adentro. Pode ir até iniciozinho da madrugada ali. O sábado de tarde toca muito bem o Black e ele vai até o início da noite, não se estende muito também domingo à noite, sábado à noite. E não cheguei a experimentar o domingo para ter uma noção mais detalhada sobre domingo. Algum domingo ou outro que eu trabalhei, que habitualmente eu não trabalho aos domingos, eu não tocou. Domingo à tarde, pelo menos, pouquíssima chamada no Black. E esse é outro detalhe que eu não levei em consideração na hora de fazer a upgrade, na hora de trocar de carro. Porque os dias e horários de maior demanda da categoria Black, eu não tenho condições de atender, eu não tenho condições de trabalhar nesse horário, eu tenho outros compromissos, eu dou muito valor a outras coisas. Trabalhar é importante, ganhar dinheiro é necessário, mas a minha vida ela não se resume a isso, ela não se resume a trabalhar e dirigir, né? Então, acabou que eu não levei em consideração esse fato de que naqueles dias e horários eu não poderia estar disponível para trabalhar.
Então, na verdade, eu me frustrei bastante com a categoria Black, né? Estou aqui dizendo para ti, não vá, não faça, não atenda, não invista, não compre o carro, não é nada disso. Estou falando da minha experiência. Eu não fui muito feliz na categoria Black, não consegui ter o resultado que eu gostaria na categoria Black. O que eu estou querendo te dizer é que avalie todos os detalhes, tudo que é necessário antes de tu dar um passo, de trocar de carro, antes de investir em comprar um carro que entra na categoria Black. Hoje aí tem muita gente correndo por elétrico e a gente sabe ali qual é o elétrico que cabe e qual que não cabe na categoria Black. Tem muita gente indo assumir uma prestação gigantesca, achando que o Black ele é autossuficiente e não é. Na minha experiência diz que não é. Só para tu ter uma ideia, e essa aqui é só para quem faz conta, tá? O KM rodado vou falar aqui somente da Uber, tá? O que a Uber te oferece, o que a Uber te paga no quilômetro rodado no Comfort, tá? Bom, aí tem gente que aí também vai ter um debate muito grande a respeito disso, mas eu consegui estabelecer, estabeleci um padrão de KM mínimo 2,20 e tem corrida a 2,20 sim, em boa quantidade, tá? 2,20 o KM rodado no Comfort. Sabe quanto é o KM rodado no Black? 2,70, 2,80. No horário de maior ali demanda do Black, ela vai ultrapassar os 3, mas vai ficar ali em 3,20, 3,30. Então não é uma diferença, no geral do dia, não é uma diferença tão grande do Black para o Comfort quando a gente pensa em valor de KM rodado. Valor de hora é a mesma coisa, não muda nada num e no outro. Então é desproporcional o teu gasto para manter um carro de alto valor com relação à diferença de valor pago por KM rodado. Então, se tu pega o fato de que não existe uma demanda constante, consistente de chamadas na categoria Black, mas a diferença de KM que não é tão grande assim, e em geral são corridas curtas também no Black. É mais comum tu pegar uma corrida longa no Comfort do que no Black. Se levar em consideração esses dois fatores, demanda e valor de KM, se tu analisar só isso, tu já vai entender que não vale a pena tu investir para ir para o Black. Se tu já tem um carro que atende a categoria Black, vai iniciar no mundo de aplicativo, vai para o Black. Eu iria para o Black também, tranquilamente, se eu já tenho esse carro. Agora, fazer um esforço além do normal, comprometer a minha renda, comprometer o sustento da minha casa para adquirir um carro de altíssimo valor, só em função do Black, eu não acredito que isso seja um bom negócio. E tem gente fazendo loucura, tem gente se endividando pra caramba aí, eu escuto, ouço algumas pessoas falar, converso com algumas pessoas, 4 mil, 5 mil de prestação. Eu conheço gente que, por exemplo, já tinha um carro, já trabalhava nas plataformas, já tinha um carro que atendia a categoria Comfort, mas já estava com uma quilometragem muito elevada, um carro que já estava ali 150, 160 mil quilômetros, estava na hora de trocar, ok? E ele tinha um carro para dar uma entrada boa, ele tinha mais um dinheiro, ele foi lá e comprou um elétrico para ele, comprou um que atende a categoria Black, e tudo bem, eu faria o mesmo, né? Ele também levou em consideração, esse conhecido, levou em consideração que ele está trazendo um conforto a mais também para a família dele, para a casa dele. Então, tudo bem nesse caso. Agora, no meu caso, poderia ir lá numa concessionária hoje, comprar um carro 0 km elétrico que atende na categoria Comfort, dando um valorzinho de entrada, porque eles querem vender, e assumir um valor altíssimo de prestação. Não dá, não tem como, eu não faria, não aconselho ninguém que faça. Então, o que eu fiz?
retrocedi, dei um passo atrás, voltei para a categoria Comfort. A Comfort é a minha área, a minha zona de conforto, tá? Eu posso te assegurar com tranquilidade, Comfort tem todos os dias, o dia todo. Tem um horário como agora que dá uma caída, dá uma baixada. Essa é a hora que eu desço para o X e espero chegar aquela corrida com um valor. Vou abrir aqui para ti. Quando eu desço para o X, eu só pego corrida acima de R$15 e acima de 1,70 km. Ah, não existe essa corrida. Existe, eu faço. Ah, é todas? Não. A cada 30 é uma. E eu pacientemente fico parado, deixando tocar até que entra aquela corrida que atende esse padrão. Então, Comfort tem o dia todo, todos os dias da semana, de domingo a domingo, tu vai atender a categoria Comfort, com valor de km, e alguns dias de movimento mais fraco, vai cair ali para 1,95, 1,90, mas no geral ela fica acima de 2, 2,10, 2,15, 2,20 tranquilamente. Tem em todas as regiões da cidade, para qualquer bairro, por mais distante que seja, vai ter lá uma corrida Comfort. E se não tiver, faz como eu faço. A minha estratégia é desço para o X. Se eu quero me movimentar rápido, eu desço para o X dentro daquele valor para me deslocar daquele lugar. E a dica que eu deixo para quem quer iniciar, que vai iniciar agora, está pensando em iniciar nesse trabalho de motorista de aplicativo, inicia no Comfort. Se tu tem o teu carro, que ele atende o Comfort, atende o Black, maravilha, fica por aí. Se tu vai comprar um carro para trabalhar, compra um carro que seja aceito na categoria Comfort, não precisa ir direto para o Black, aliás, não deve ir direto para o Black. Nem consegue, porque tu tem que ter algumas corridas, para iniciante, tu tem que ter um número mínimo de corridas no Comfort para poder ser aceito no Black. Vai alugar um carro para trabalhar? Aluga um carro que seja aceita no Comfort. Não me aluga carro para trabalhar no X. A diferença de valor de locação de um carro que atende somente o X para um valor de locação de um carro que atende o Comfort também, não é tão grande assim. Com certeza, nesse caso, compensa, tá? Se tu vai comprar um carro para trabalhar, não compra um carro que atende somente o X. Eu vi ontem ainda o conteúdo aí de um outro influenciador, e ele fala, o pessoal tá investindo uma grana alta, 60, 70, 80 mil reais, para comprar um carro 0 km que atende somente a categoria X. Isso para mim é loucura. Com os mesmos 80 mil reais, tu compra um usadinho muito bom, com baixa quilometragem, procurando bem, e tu vai achar um bom carro por 80 mil reais, que tu já entra na categoria Comfort, que ela é muito mais rentável que o X. E eu vou ficando por aqui. Pense bem, avalie bem, leve em consideração todos os aspectos antes de iniciar. Antes de fazer uma troca de categoria, antes de migrar, considere todas as coisas. Peço novamente teu apoio, dá um like nesse vídeo. Se tu chegou até o final, é porque talvez tu tenha gostado. Compartilha ele com alguém que tu acha importante compartilhar essas informações. E se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí, isso ajuda a informação chegar mais longe. Forte abraço, te cuida, vai com segurança.